aprendemos, na maioria das vezes, quando fala-se a respeito das coisas celestiais, ela fixa através de uma imagem. Então aqui, não é a nossa matéria ainda, essa matéria é divindade. Nós vamos ver ela depois de soterologia. Nós estamos estudando antropologia, a ciência do homem. Uma revisão, falamos do corpo, da alma e do espírito. Estamos aprendendo a dividir a alma, o espírito e o corpo. Hoje nós vamos falar da queda do homem. Mais uma vez vamos nos aprofundar sobre alma, corpo e espírito. Só que aqui, essa imagem aqui, ela revela uma figura que o profeta Ezequiel fala no capítulo 1, né? E no capítulo 2, quando ele estava no rio Quebar, que ele teve visões, que ele viu rodas dentro de rodas, né? Aí alguém escreveu ela mais ou menos assim: aqui era como se fosse as asas dos querubins, quando duas voavam, duas cobriam seu rosto, né? E ele tem 4 rostos. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Só que aqui só né? É como eu estou te falando. Vai. Então, só para vocês terem uma noção de como é que nós vamos nos aprofundar mais para frente. Então o querubim, ele tem rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, e aqui atrás ele tem um rosto de boi, que é um servo, né? Isso representa o quê? Aí aqui a gente já está estudando tipologia. Os 4 evangelhos. Lembra que em Marcos Jesus é o servo, em João Jesus é a águia, em Lucas ele é o homem, e em Mateus, qual é o outro que falta? Não, o boi é o servo, Marcos. Faltou o leão, que é o de Mateus. Então aqui é uma das características do querubim, e as suas asas e os seus pés, né, são como rodas, e também ele tem pés como de carneiros. Por que eu estou falando isso aqui? Mais para frente nós vamos nos aprofundar. Olha só, existem 4 querubins, e aqui toda essa parte azul simboliza a plataforma do trono de Deus. Aqui ainda no Antigo Testamento, sem Jesus. Por quê? Lembra que Jesus está sentado no trono? Jesus está sentado no trono e o trono que o Pai deu para ele. Então tem uma outra imagem que esse trono fica mais ou menos por aqui. O que eu quero dizer para vocês a respeito dessa imagem? Cada um desses aqui, ó, é um ancião. E aqui estão suas taças de ouro e suas harpas, né? E aqui, se você for notar, existem 8 aqui, mais 8 aqui e mais 8 aqui, totalizando 24 anciões. Esses 24 anciões simbolizam que a cada hora as nossas orações, né, no Antigo Testamento, era trazido a esse altar de incenso que ficava ante aquela parte que ficava o Santo dos Santos. Eu vou fazer uma representação para que vocês não esqueçam. Um exemplo: o altar simbolizava o lugar santo dos santos no tabernáculo. Essa parte aqui era aquela cortina que tinha 7 centímetros de espessura, que quando Jesus morreu foi rasgado de alto a baixo. Do lado esquerdo ficava o candelabro, que era, né, o menorá. Do lado direito ficava a mesa dos pães asmos, né, depois da preposição. E aqui, depois da cortina, ficava o altar de incenso. Como se diz, do lado de fora da igreja, da porta de vidro ali, era o átrio, onde ficava o altar de holocausto, que é onde sacrificava, e a bacia de bronze, que é onde os sacerdotes se lavavam. Então, o que acontece? E ontem a pastora falou algo
interessante que, apesar de que nós não estamos falando ainda sobre o tabernáculo, a chama que o sacerdote acendia e trazia diante daquele altar, ela era acesa lá atrás, no altar de holocausto. Quando queimava o holocausto lá, o sacrifício, ele entrava pela porta, passava por aqui e chegava até ali com um aroma suave, né, no seu incensário. Aí um desses sacerdotes, por que 24? Porque a cada hora eles vêm e pegam as nossas orações e depositam nesse incensário. A cada hora. Aí tem gente que fala, às 3 horas da manhã é a hora melhor. Bom, qualquer hora é a hora melhor. Mas no Antigo Testamento era de hora em hora. Hoje não. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então, na mesma hora em que eu falo, o Pai está em mim. Lembra que Jesus falou? Eu estou no Pai. Para quando ele foi ressuscitar Lázaro, eu não oro para eles, mas eu oro para que eles vejam que eu estou em ti, assim como o Senhor está em mim, né? Então nós já temos esse tipo de entendimento. Aí aqui esses 7 candelabros simbolizam as 7 igrejas do Apocalipse, né? Que diz que eu ando no meio das sete igrejas, né? Jesus falava. Aqui esse incenso aqui, os aromas suaves, esses aqui são os arcanjos que assistem diante do Senhor, né? Os serafins ficam um pouco mais acima dessa auréola aqui. Essa parte aqui, dessa forma, é um ser, né? Que nós dizemos que é o próprio Senhor. Só que ali ele não tem corpo. Por quê? Porque Deus é espírito, mas ele precisa também de um corpo. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 21, quando é instaurado o trono branco e assentou-se o Senhor para julgar as nações, né, os mortos e tal. Então naquela hora, quem foi que se assentou ali? Assentou Cristo com seu corpo, que veio na terra e ressuscitou, o Espírito Santo, que é o Espírito dele, que está dentro dele, e a pessoa do Pai, que era aquela figura, está também nele. Um exemplo, lembra do endemoniado gadareno? Quantas pessoas tinha ali? Hoje, na nossa visão ótica limitada física, 2 corpos não conseguem permanecer no mesmo espaço, mas espiritualmente falando não é assim. Jesus expulsou um, aí depois ele expulsou o outro e não saiu. Ele falou, mas calma aí, quem é que está aí? Aí ele falou, somos legiões. Ele falou, então agora cai fora todo mundo. Né? Então quer dizer, dentro de um corpo pode haver vários. Tipo um exemplo, vários espíritos malignos atuam em uma só pessoa, né? Um exemplo, Chucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zé Pilintra e tal. Então é uma legião de demônios em um só corpo, né? Atuando. Isso estamos falando espiritualmente. Então essa daqui é só um prelúdio do que nós vamos falar. Quando eu for desenhar essa plataforma aqui do trono, que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ficava no meio das rodas, e ora ele descia, ora subia. Quando Jesus subiu, veja bem o contraste. Os discípulos não queriam que Jesus fosse, e eles falavam, não vá, Senhor, fique conosco, pois já se faz tarde. E já no céu, os anjos e os querubins, os serafins, os arcanjos já falavam, não vá, Senhor. Mas aí ele dizia, se eu não for, ele não virá. Da mesma forma que era falada na terra, também era dita no céu. E nessa nossa mentoria, nós vamos estudar justamente isso. O que acontece na terra também é um paralelo no céu. Esse, para mim, é o nosso diferencial do nosso curso. Então, é como eu falei para os irmãos a respeito da apostila. Os irmãos leram a apostila? Amém. Glória a Deus, né? Eu não sabia que tinha isso, dessa cuidado. Já tinha visto, né? Aí, por causa da pastora Cosmita, os irmãos vão ter mais essa colher de chá.
falo assim? É porque eu prefiro que nós venhamos, que alguns irmãos já leram. Então, quando você lê, nós vamos estudar o capítulo 7 hoje, que é a queda do homem. Que aí os irmãos já leram, já tem um questionamento, aí a gente vem para tirar dúvidas e aplicar o conhecimento. E aplicar o conhecimento que nós já tivemos em casa e até mesmo as dúvidas, né, que nós questionamos aí. Aí aqui as partes que eu grifei. Os irmãos já leram, não digo que há nada ruim, uma nota de explicação para os irmãos, né, que estão chegando agora. Nós começamos no capítulo 6, que foi a criação do homem. Agora, do capítulo 5 a 1, fala da forma teórica e secular, como o homem foi criado na antropologia secular. Nós estamos estudando teologia a respeito da antropologia bíblica. Nós estamos estudando conforme a Bíblia diz que Deus criou o homem. Então, nós iniciamos a partir do capítulo 6. Outra coisa, esse material é de bacharelado em teologia. O irmão quer se aprofundar? Isso daqui é só uma porta para que você continue. Eu não sei se dali vai dar para os irmãos lerem, mas os que não tem a apostila aí, os que não tem, então tá lá. Já? O espírito do homem era originalmente a parte mais, ficou ruim de ler, né? Mais elevada de todo o seu ser, ao qual a alma e o corpo derivam a se submeter. Sob as condições normais, o espírito é como a patroa e a alma é como o mordomo. E o mordomo que, por sua vez, ordena ao criado que as faça. A patroa dá as ordens, em particular, ao mordomo. O mordomo transmite abertamente ao criado. O mordomo parece ser o senhor de tudo, mas na realidade quem domina sobre tudo é a patroa. Infelizmente o homem caiu, ele foi vencido e pecou. Consequentemente, a ordem correta de espírito, alma e corpo ficou misturada. Os irmãos que leram a apostila, o que ele disse lá? Que Deus concedeu ao homem um poder soberano e outorgou aos dons, no caso, para a alma humana, o pensamento, a vontade e o intelecto. Lembra que nós falamos que esses são os atributos da alma? Sentimento, vontade e intelecto, né? Então Deus dotou o homem disso. A intenção e intenção estão entre as porções mais proeminentes. O propósito original de Deus é que a alma humana receba, assimile a verdade e a essência da vida espiritual de Deus. Ele concedeu dons aos homens para que pudessem receber o conhecimento e a vontade de Deus como sendo deles mesmos. Se o espírito e a alma do homem mantivessem, né, tem que juntar aqui, sua perfeição original, saúde e vigor, então seu corpo poderia continuar para sempre sem mudança. Se ele exercitasse sua vontade tomando e comendo do fruto da vida, a própria vida de Deus indubitavelmente entraria em seu espírito, penetraria sua alma, transformaria completamente o homem interior, converteria seu corpo em incorruptibilidade, e ele estaria então literalmente de posse da vida eterna. Eu vou pressupor que os irmãos leram a apostila. Tudo que está amarelo aqui eu ia ler. O fruto do conhecimento do bem e do mal eleva a alma e abafa o espírito. Deus não proíbe o homem de comer desse fruto apenas para testá-lo. Ele proíbe por saber que ao comer esse fruto, a alma do homem será tão estimulada ao ponto de abafar a vida do espírito.
eu vou lendo aqui e depois nós vamos fazer um gráfico e você vai entender tudo que você leu e o que eu citei aqui como um exemplo. A utilidade da alma é realmente extensa, se a mantiver no seu devido lugar, como mordomo, permitindo que o espírito seja a patroa, né, a que manda. O homem original sucumbiu para a morte porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, desenvolvendo assim uma forma anormal a sua vida da alma. Satanás tentou Eva com uma pergunta. Ele sabia que isso despertaria o pensamento da mulher, aonde aí aqui nós vamos fazer uma exegese, tá? É uma análise crítica a respeito do texto. Qual é a parte que Satanás está falando com a mulher? O corpo, a alma ou o espírito? Ele sabia que isso despertaria o pensamento da mulher. Se ela estivesse completamente sob o controle do espírito, rejeitaria tal interrogação. Consequentemente, o inimigo foi encorajado a tentá-la no sentido de comer, sugerindo que ao comer, seus olhos seriam abertos e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. Foi assim que Eva considerou a pergunta. Satanás provocou seu pensamento da alma primeiro e depois avançou para apoderar-se da sua vontade. Resultado, ela caiu em pecado. Satanás sempre usa a necessidade física como o primeiro alvo de ataque. Ele mencionou simplesmente o comer o fruto a Eva, uma coisa totalmente física. Em seguida, ele prosseguiu para seduzir a alma, insinuando que, pela satisfação dos seus olhos, seriam abertos para conhecer o bem e o mal. A tentação, estou lendo só a parte que está grifada. A tentação de Satanás alcança primeiro o corpo, depois a alma e finalmente o espírito. Após a tentação de Eva, deu-se a sua decisão. Primeiro, a árvore era boa para comer, isso é, cobiça da carne. Sua carne foi a primeira a ser despertada. Segundo, era desejável aos olhos, isto é, cobiça dos olhos. E agora, tanto ao seu corpo como a sua alma havia sido seduzido. Terceiro, a árvore era desejada para dar entendimento, isto era a soberba da vida. Tal desejo manifestou na agitação da sua emoção e vontade. Quão perigosa é a emoção humana dominadora. Tá. Agora vamos. Não sei se os irmãos lembram. Chegaram a ver, né? Antigamente passava aquele telecurso no canal 10. Aí falava assim: vamos pensar um pouco. Agora chegou a hora da gente pensar um pouco. Você já me dá o celular. Que aqui nós vamos fazer uma menção das árvores. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E depois, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Irmãos, se encontraram, meu amém? Amém. Quem pode ler aí para mim? Versículo 8 de Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore,
toda a árvore que havia no jardim. Deus não limitou para ele, toda a árvore, inclusive a do conhecimento do bem e do mal. E agora Gênesis 3:6, o que está escrito? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Certo, veja bem, existia, aqui é a hora que vocês vão, né, começar a rir. Existia 3 árvores, eu vou fazer como se fosse, faz de conta que isso aqui é uma árvore. 2, 3. Então vamos dizer que essa daqui seja a árvore A, árvore B e árvore C. E existia uma outra árvore. Essa aqui eu vou desenhar um pouquinho maior. E aqui eu vou dividir ela em 3 partes. O que aconteceu aqui? Deus, a árvore que era para Eva e para Adão era agradável para os olhos, ela era boa para alimento e também era boa para entendimento. Deus deu para o homem as 3 árvores, só que separadas. E a de Deus tinha as 3 em parte. Nessa hora que a gente vai voltar com nós, né? O que ele quis dizer com isso? Que Eva, quando se apropriou no texto que nós lemos ali, a primeira árvore que era boa para se comer, que era a, estava aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus tinha dado para ela dessa árvore, mas o inimigo disse que essa daqui era melhor. Continuando lá, sua carne tal é a cobiça dos seus olhos. Deixa eu só voltar aqui. Segunda. Consequentemente, no sentido sugerido, 3:6, que era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, que era a parte C. E essa daqui era boa para os olhos. Deus não proibiu ela de comer de todas essas árvores que Deus tinha colocado no jardim. Ele simplesmente disse para ela não comer desta árvore aqui. E aqui entra um princípio espiritual de que tudo que Deus te der, Deus vai pedir exclusividade de alguma coisa. Seu ministério, seu casamento, irmão, qualquer coisa. Vou usar um exemplo bem simples aqui e você vai entender. Um exemplo, seu dízimo, 30, 60 e 90. Esse daqui seria o quê? 10%. Esse aqui é do Senhor. Esses outros aqui não mexem. Melhor, são seus. Um exemplo. Quando você começa, vamos assim dizer, eu estou tendo uma certa dificuldade para introduzir isso daqui,
porque esse daqui você vai carregar, eu quero que você carregue ele por resto da sua vida. Todos os dias o inimigo nos coloca na porta do jardim do Éden. Todos os dias. Todos os dias ele te dá algo que é desejável aos seus olhos, que é bom para se comer, né? Gênesis 3:6, que é bom para que você, desejável para dar entendimento, que é agradável aos seus olhos e que também vai satisfazer sua carne. Só que no meio de tudo isso daqui, existe algo que Deus é de Deus e você tem que separar o que é dele. Um outro exemplo, quando nós estamos fazendo, vamos assim dizer, com relação a essa parte aqui, vou citar um exemplo, nós já falamos sobre isso, só recapitulando: Adão, Eva, os irmãos conhecem a história. Adão tinha passeado, estava cuidando de alguma outra coisa, não sei o que ele estava fazendo. A Eva chegou, a serpente conversou com ela e ofereceu, falou: olha, você pode comer. Ela disse: não, eu não vou comer porque Deus falou que eu não posso tocar. E ela falou: não, mas se você comer, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E eu imagino que ela já tinha vontade de comer, porque a Bíblia diz que essa árvore era desejável para se comer. Ela já tinha. Como é que eu posso dizer isso daqui para tentar facilitar? Vamos dizer que isso aqui fosse uva, isso aqui fosse laranja e esse daqui fosse, um exemplo, tá? Goiaba. E aqui fosse a mesma coisa, uva, laranja e goiaba. Aqui está tudo misturado e aqui você tem separado. Não custava nada você fazer uma salada de fruta. Você poderia, de toda árvore que tiver no jardim. Como a pastora leu, Deus plantou um jardim no Éden. O Éden é muito maior. Isso aqui é uma porção que ficava no Éden. Um jardim no Éden. Então o paraíso nada mais era do que um pedacinho do Éden. Então, quando Eva, vamos começar por Eva. Quando a serpente falou com Eva, Eva foi tentada, foi provada ou tribulada, ou foi atribulada. Nós já falamos um pouco sobre isso. O que é que os irmãos acham? Tripulada. Tribulada, provada ou tentada? Acho que ela foi atribulada. Tentada? Exatamente. Por quê? Tentada. Porque a serpente induziu ela a fazer algo que Deus disse que não era para ela fazer. Então ela foi tentada. É como a gente citou, né, o exemplo. Eu tenho esse copo de água aqui. Alguém pode trazer ele para mim. Eu tomo ele se eu quiser. Mas se eu estiver com muito calor, muita sede, alguma coisa parecida, eu vou me sentir tentado a tomar isso aqui. Mas eu só vou tomar se eu cair na tentação. Caso de Eva, foi tentada. E Adão? Adão foi tentado, Adão foi provado ou Adão foi atribulado? Provado. Por quê? Ah, já entendi. Porque Adão teve domínio próprio.
da situação. É tanto que nós lemos lá no texto que Eva simplesmente comeu e deu para ele. E ele comeu. Tudo que eu estou falando está no texto aqui. Eu estou enxugando porque eu quero, a minha intenção é fazer você entender isso aqui. Lá no texto você pode ler, reler e entender o que eu estou falando depois também. Quando Adão é provado, ele tinha domínio sobre a situação. Eu tenho a água, eu tomo se eu quiser. Eu estou com vontade de tomar, mas se eu falar eu não quero, eu não tomo e eu vou andando. Jesus, quando ele veio até nós, ele nos deu esse poder de não pecar. Por quê? Porque nós somos pecadores, porém, através do Espírito que está sobre nós, ele nos deu um autodomínio ao ponto de dizer: eu não quero mais pecar. Mas isso é uma luta, voltando à aula anterior, alma e espírito. E quem dos dois comandar é que vai manifestar na carne. Um exemplo. Eu já falei, eu não falo isso com alegria, mas eu vou citar outra pessoa. Uma pessoa que tem um vício do cigarro. Ele tem a nicotina no corpo. Ele é tentado. Por quê? Porque o corpo exige, sabe? Os poros dele soam. Ele quer demais aquilo, né? Ele transpira aquele desejo de poder saciar aquele vício dele. Então ele está sendo. Aí alguém chega e fala para ele: ó, dá só um trago aqui, ó, não vai acontecer nada. E ali ele está sendo tentado. Ele não foi atrás, falou: será traído. Então ele está sendo tentado. Quando a pessoa é provada, eu já fumei. Tem vezes que eu vejo alguém fumando. Tem hora que eu sinto vontade de fumar. E aí, uma vez eu voltei e para mim parar de novo foi luta. E qual é o meu medo? É fumar de novo e não conseguir parar. Aí, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, se eu vejo que eu posso cair, é melhor que eu não tente a Deus. Deus pode me livrar? Pode. Mas e se eu não conseguir abrir mão? Deus me deu o domínio próprio. Eu estou sendo provado. Por quê? Porque eu tenho a opção de dizer: eu não vou fumar. Um exemplo: eu não vou beber. Eu não vou fazer tal coisa. E no caso de Adão, ele estava nessa condição de simplesmente dizer para ela, falar: mulher, você não deveria ter comido da árvore que Deus falou para que você não comesse. E o que ele fez? Deliberadamente ele comeu. Então ele foi provado. Paulo disse que Adão foi provado e Eva foi tentada. Por quê? Porque ela foi iludibriada, né? A serpente falou, seduziu ela. Adão não. Adão simplesmente comeu. Se ele tinha desejo, não sei. Mais para frente nós vamos falar desse olho que foi aberto dele. E esse, entre aspas, terceiro olho simbolizaria e simboliza para nós hoje os olhos da fé. Não sei se você já viu alguém quando está fazendo algo para o Senhor, que ele fala assim: nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Ele não tem recurso, ele não tem nada, mas ele fala: não, vamos fazer assim, assim, assim. Aí ele fala como se já estivesse vendo, ele fala como se já estivesse fazendo. Isso é o que? É os olhos da fé. Adão, quando Deus colocou ele no jardim, Deus falou para ele em aonde que Deus falou que Satanás e os demônios, espíritos, potestades, dominadores do mal estavam do lado de fora do jardim. Deus não falou. Ele nem tinha noção disso. Ele foi criado para cultivar e lavrar, guardar o jardim, somente isso. Ele não tinha nada de ruim para ser visto, só que ele foi provado, e na teologia é chamada essa provação de eleição.
Que sentido? Existiu a eleição dos anjos. Depois a gente volta aqui. Existiu também a eleição dos anjos. Como foi feita as eleições dos anjos? Aí aqui os irmãos vão conjecturar comigo aqui, tá? Vamos fazer de conta, né? Eu não sou tão bom para desenhar assim. Que aqui fosse o Monte Sião. E o Monte Sião, ele é dividido em 3 partes. Pelo menos 3 partes. Aqui eu vou colocar como se fosse uns quadradinhos, e você imagina que é como se fosse as congregações dos anjos. O arcanjo subia com as pedras afogueadas. Chegava aqui se encontrava diante do luzeiro, e aquela parte que nós vimos naquele desenho lá era a plataforma do trono, aonde Deus habitava, né? Aqui não vai dar para me desenhar, mas aqui você tem noção daqueles dos 24 anciões, né? Que ficava lá ao redor. Os querubins que ficava segurando eles aqui nas 4 extremidades, ficava um. Por cima ficava os serafins. E aqui eu vou só desenhar como se fosse o trono de Deus, como se ele estivesse aqui. Aqui tinham os outros que já assistiam, o altar de incenso. O que acontecia? Eles produziam as pedras afogueadas, que essas pedras tinham por nome, não, por título de adoração ao Senhor. Em que sentido? Quando Miguel era o anjo da oração. Quando Miguel trazia as orações dos anjos, aqui, os irmãos concordam que nesse tempo aqui nós não estamos falando do homem ainda? Depois eu vou dar um texto aqui para que vocês entendam um pouco antes disso aqui. Aqui ainda não existia o homem. Então ele pegava essas orações, vou aqui desenhar como se fosse um anjo, tá? O arcanjo. Ele subia com essas orações até aquele incensário lá que nós vimos naquela figura. E aqui ele apresentava a um desses anciões dessa determinada hora, que ele trazia para cá, e essas orações subiam com um aroma suave diante da presença de Deus. Miguel fazia isso. Gabriel era o anjo da mensagem. Aí por que eu falo isso? Que eu cruzo os dois. Essa foi a maneira que eu entendi para me aprender, que Gabriel era o anjo da mensagem, e o M de mensagem, que era Miguel, era o anjo da oração. M, aí eu invertia. Por quê? Quem foi que apareceu para Maria? És bem-aventurada, sobre ti virá e tal. Então ele era o anjo da mensagem. Então quando Deus tinha uma mensagem, ele enviava Gabriel. Só que quando eles fabricavam essas pedras, vamos assim dizer, afogueadas, que era do louvor, existia um que levava até Deus. Como era o nome dele? O luzeiro, né? Lúcifer. Só que a Bíblia diz que ele caiu. Por quê? A Bíblia diz, né, em Ezequiel 14, Isaías 28, que na multiplicação do seu comércio, um dia nós vamos estudar só sobre a queda dele, como ele era, como era o Éden que ele andava, porque existe uma diferença do Éden que
Adão estava e do Éden que Lúcifer estava, né? Enfim, quando ele caiu, a Bíblia fala que Deus, eu vou fazer uma conjectura aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler até o 31. E aí nós vamos fazer uma exegese aí. Quando ele caiu, houve-se uma necessidade de, não bem necessidade, é que Deus colocou outro no lugar dele, por mais perfeito, sabe? Por ser o ser mais angelical, o aferidor da medida, a perfeição criada por Deus, Deus ainda assim substituiu ele por outro. Quando ele achava que Deus estava, vamos assim dizer, perdido. Quando eles subiam com essas, como é que eu posso dizer? Com essas pedras, é como na multiplicação ele dissesse: você produziu quantas pedras? Um exemplo, eu produzi 5.000 pedras. Ele diz: anota 3.000. Isso aqui é uma suposição, conjectura. O outro subia com 2, ele anota 1.000. E a esses que não aceitavam, ele agia com impetuosidade e com violência contra eles. Depois nós vamos ver esses textos, não se preocupe, só estou querendo introduzir a queda do homem. Estou falando da eleição dos anjos, depois nós vamos falar da eleição do homem. Quando ele fez isso, Deus se refugiava desse trono aqui. Porque os irmãos acham que existe como alguma coisa acontecer e Deus não saber? Né? Ainda mais no trono de Deus, diante de Deus, né? Deus sabia. Só que esse é que é o caso que eu acho interessante estudar a palavra. Quando você acha que Deus não está vendo, e quando você acha que Deus não está fazendo, na verdade, Deus já está concluindo o que está para ser feito. Amém. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Os irmãos encontraram aí nas suas Bíblias? Amém. Deixa eu ler aqui. Provérbios 8, 22. Aqui ele está falando sobre a sabedoria, certo? Aí então vamos lá. O Senhor me possuiu no princípio com seus caminhos, desde então, antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes do começo da terra. Ele está falando da sabedoria, certo? A sabedoria desde antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos. Lembra como a terra foi criada? E no princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, e havia abismo sobre a face das águas. Então ele está falando antes ainda da criação desses abismos aí. Aí ele continua: fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Quer dizer, não existia nem as águas ainda. Antes que os montes e os outeiros se assentados, antes dos outreiros eu fui gerada. Ele está falando da sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Em algumas traduções diz, nem o princípio do pó dos cosmos. Não sei se é o caso da sua aí. Eu estou lendo na revista e corrigida Fiel. Quando ele, o versículo 27, quando ele preparava os céus, estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu termo, para que as águas não transpassem a seu mando. Lembra, tem uma história eu acho muito bonita, um dia eu ainda quero ver. Diz que o mar, né, tipo o rio Solimões, né, não sei o que,
que as águas não é escura ou é clara, que eles não se, né? Então aqui ele está falando, quando Deus ainda pelos seus mandos criou o termo para que essas águas não se misturassem, quando ele compunha os fundamentos da terra, quer dizer, a terra ainda não tinha sido criada, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Aqui o próprio Senhor Jesus falando, né? Era cada dia o das suas delícias, alegrando-me com ele em todo o tempo. Leia o versículo 31, por favor. No seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Com quem? Com os filhos dos homens. Como com os filhos dos homens, se ele ainda não criou nem a terra? Que ele ainda não criou nem os cosmos, nem o pó do mundo, nem... É como se eu posso te dizer, imagine em um tempo onde existia Deus, Pai, Filho e o Espírito, e os anjos. Aí ele fala, eu me regozijava com a sabedoria e os filhos dos homens. Qual é a conjectura para essa história? Que quando Lúcifer estava nesse comércio de retirar dessas pedras, assim dizendo, Deus se afugentava daqui e ia para esse mundo habitável. Depois nós vamos falar mais sobre isso. A tradução aqui, no verso 30 fala que eu era seu aluno. Apesar de ser um arquiteto, mas enfim. Nesse mundo aqui, Deus estava buscando, criando a imagem perfeita. Que imagem era essa? Nós não. A imagem era seu filho, era Jesus. Um exemplo, vamos dizer que lá ele fizesse o azul, mas o azul não tem a tonalidade perfeita. Aí ele fez o verde, fez a preta, fez a vermelha, fez a dessa daqui. Um exemplo, um está cego, um é coxo, um é manco, um é mudo, um é surdo. Aí ele conseguiu construir a imagem perfeita. Aí o que ele falou? Agora eu vou destruir todas essas outras. Aí é como se a sabedoria dissesse, não faça isso, permita que eles desçam na terra, e ao descer na terra, eles sejam eleitos em mim, na imagem. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que está escrito lá? Qual? Gênesis 1, 28. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva. 26. 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, façamos a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 26. Amém. Façamos o homem segundo a nossa imagem que ele criou neste mundo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4. Melhor, 1, 3, 4 e 5. Quem pode ler? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo. Calma aí. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Continua. Para sermos santos e irrepreensíveis
sua vontade. Aí agora, Romanos 8, 29. O que está escrito? Oito, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Calma aí, para pastora. serem. Porquanto aos que antemão os conheceu. Antemão aonde? No mundo habitável? Nesse mundo habitável. Antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmos, dos pó, do mundo, dos abismos, das águas, conheceu. E continua. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Calma aí. Conforme a imagem. Que imagem é essa? A que ele criou no mundo habitável. Continua, pastor. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Sim, aí já no caso falando de Cristo, né? Para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Primeiro veio o primeiro Adão, né? Primeiro veio o primeiro Adão, que caiu. Depois veio o segundo, da mesma forma que o primeiro, só que esse não mais caiu. E nele nós podemos nos aproximar do Pai, porque na cruz ele tomou sobre si aquilo que nos era contrário, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 14. Todas as ordenanças que nos eram contrárias nas regiões celestiais, ele as cravou na cruz. E agora nós somos livres para viver a vida dele, como diz Efésios capítulo 3, versículo 24 ou 25, que diz que ele nos fez justiça de Deus. Não é difícil se procurar no Google. É que ele se fez justiça por nós. Só colocar assim no livro de Efésios: ele se fez justiça por nós, para que nós pecadores possamos feitos justiça nele. O que eu quero dizer a respeito disso? Os anjos tiveram a sua eleição. Qual foi a eleição dos anjos? Optar por servir a Deus ou a Lúcifer. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Satanás arrastou 1/3, né, dos anjos. Qual é? 2 Coríntios 5, 21. Deus fez aquele que não tem pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós possamos feitos justiça de Deus. Amém. Quando os anjos tiveram essa oportunidade de servir a Deus ou não, porque o anjo, ele tem alma. E aqui nós vamos conjecturar de novo. O anjo é composto de alma e espírito. Exatamente. Espírito
Por que alma? Quem lembra o que é alma? Alma nada mais é do que intelecto, sentimento e vontade. Esses daqui são os atributos da alma. E os atributos do espírito? Fé, esperança e amor. Tem isso na apostila? Tem. É porque Essa é a aula passada. E amor. Mas nesse capítulo ele aprofunda um pouco mais já sobre isso daqui. Então, beleza. Quando... Deixa eu tenho essa imagem bem aqui. O negócio é achar, né? Tá lá. É mais fácil. Diferente do que muitos pensam, e isso daqui depois nós vamos provar, Deus é um espírito vivificante. Deus, aí aqui você desce nesse quadrante aqui, Deus tem alma. Os irmãos sabem estranho. Aqui é o Pai, o Filho e o Espírito. O que é alma? Intelecto, sentimento e vontade. No Antigo Testamento, como é que Deus se manifestou, o Pai? A Bíblia diz que o monte fumegava, tremia, animal não podia encostar, e se encostasse morria, e fogo, nuvem. Ali era a manifestação e a vontade do Pai. Ele deu o que? Os 10 mandamentos. Ali era a alma do Pai. Do Filho, nós vemos o Sermão da Montanha. Jesus veio um dia ensolarado, sentado, pregando para mais de 5.000 pessoas, né? E ele falava: olha, olhai os lírios do campo, não semeiam, não colhem, nem fiam, e vosso Pai Celestial vos alimenta. Essa era a alma, a persona do Pai. E já do Espírito Santo nós vemos no dia de Pentecostes, né? Que a Bíblia diz que o fogo desceu como língua repartida de fogo, e todos aqueles falaram línguas estranhas, língua dos anjos, língua dos homens, mas não deixou de ter uma personalidade, que Ananias e Safira também morreu. Então todos eles têm uma persona, a alma, só que no caso, como é divindade, a gente chama de Ruach, que é o Espírito, né? A alma de Deus. Só que eles todos só têm um Espírito. E aí não é difícil dizer, né? Que é o Espírito Santo. Nós uma vez fizemos aqui não sei se os irmãos lembram, na nossa aula inaugural, só para mim não voltar aqui. Um exemplo: o Pai, o Espírito e o Filho. Jesus falou que ele estava no Pai. Se Jesus está no Pai, automaticamente o Pai está no Filho. O Espírito consegue sondar o coração do Pai. Então, automaticamente, o Espírito está no Pai, assim também como o Pai está no Espírito. Se o Pai está no Filho e o Espírito está no Pai, então automaticamente o Espírito está no Filho e o Filho está no Pai. Aí a Bíblia diz o seguinte, que aonde eu estiver, vós estarás também. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, se eu estou no Filho,
automaticamente o Filho está em mim, porque eu estou no Filho e o Filho está no Espírito. Também o Pai está em mim, porque eu estou no Filho, que estou no Espírito, que também estou no Pai. Até aí, nada demais. Então vamos lá, o anjo. Como o anjo foi criado um pouco menor que os homens, né? Hebreus 1,14, ele é constituído de espírito e alma. O que é a alma? A alma é a persona, é a personalidade, é o meu intelecto, meu sentimento e a minha vontade. Então o anjo também tem. O anjo é um robô, Deus falou, ele faz? Não, ele tem vontade. É tanto que uns decidiram ir com Lúcifer e outros falaram, eu não vou. Deus colocou 2 querubins nas portas do jardim do Éden. Para quê? Para impedir que o homem voltasse de novo naquele local. E eles ficaram ali. Eu ia falar desse propiciatório ali, que é o trono da graça, né? Que é esse simbolismo desses 2 querubins, mas deixa ele mais para frente. Aqui nós ainda estamos na introdução. Os demônios também é a mesma coisa. Tem o espírito, porque são espirituais, e tem a alma, porque tem vontade própria. Os homens, vou pular para os animais primeiro. Eles têm o corpo e têm a vida, que é o sangue, certo? Porém, o homem tem o espírito, que é o sopro de vida, o espírito humano. Ele tem o corpo, que não sei se os irmãos lembram, eu estou só revisando aqui, daquele corpo estendido no chão, que como é que o homem foi criado. Gênesis 2,7, soprou Deus sobre a narina do homem, que era o barro, e nessa hora, Gênesis 2,7, o homem se tornou alma vivente. Jesus é espírito vivificante. Um exemplo: o mundo está em decomposição, como uma carne podre que está se deteriorando. Os mais antigos tinham o costume de colocar sal na carne para que ela não apodrecesse e durasse mais tempo. Mas depois que colocasse sal naquela carne, ela já estando apodrecida, adiantava? Não. Já no caso, Cristo diz que nós somos o sal da terra. Nós é o que impede este mundo de se deteriorizar, de se corromper, de apodrecer de uma vez. Agora, nós não temos poder de pegar uma carne podre e rejuvenescer ela. Mas se nós a trouxermos a Cristo, Ele tem o poder de vivificar ela novamente. Glória a Deus. Né? Essa é a nossa função. Então, espírito, alma e corpo. Aqui Ele nos fez alma vivente. O que eu quero dizer com isso? Nós falamos, os irmãos lembram, né? Da H2O, 2 moléculas de água, em onde o oxigênio transformou na água. Deus enviou o seu Espírito. O Espírito, quando tocou não era carne, aqui ainda era barro, né? Que Ele formou o homem do barro. Nessa hora, formou-se a alma do ser humano. E essa alma veio da onde? De onde veio essa alma, irmão? De dentro de Deus. Ali é o fôlego de vida. De onde veio essa alma? Do mundo habitado? Lembra que eu já me recreava com os filhos dos homens? Deus trouxe, nos elegeu de antemão, nas regiões celestiais nos abençoou, para que nós venhamos ser segundo a imagem de Deus, do seu Filho em amor. Pode falar. Exato. Na hora em que tocou na carne, hoje, um exemplo, como é feito? O espermatozoide encontra com o embrião, né? Não é isso? No óvulo se torna o embrião. Se Deus não soprar, não tem.
Não tem vida. O homem tenta e não consegue. Se um e o dois, a terra está pronta, o barro está pronto. O barro está pronto. O que falta é a parte de Deus que vem através do Espírito. Aí aqui nós entendemos como o Jovelino foi criado. Agora fica a grande pergunta, né? Lembra lá do telecurso? Antes de te formar, Vamos pensar um pouco. Oi? Aí já cabe aquele texto. Antes de te formar, eu te criei. Antes de ver, você no ventre da sua mãe. Não tem uma parte de substância Jeremias. Jeremias. Ah, não. Davi. 139. Ainda quando era uniforme, eu te conheci, te criei. Acho que é 139 mesmo. É Davi que expressa esse salmo. Aquela hora que eu te falei, né? Vamos pensar um pouco. Aqui eu quero ver agora onde é que está a fé do povo. Você sabe, mas parece que tem uma jaula aqui que não consegue falar. Vamos aqui dizer que aqui seja um ovo, melhor, o ovo aqui, e aqui o espermatozoide. Aí ele entra aqui, certo? Aqui ele gera, vamos dizer que aqui seja o embrião, nasceu. Aqui, gerou, exatamente. Aí aqui a barriga faz de conta que aqui é a mulher. Amém. Olha só, o fôlego veio, encostou aqui no embrião e no óvulo formou a vida. Essa vida veio lá do mundo habitável. Provérbios 8, 31. Veio também de Jeremias. Jeremias é com J, tá? Jeremias capítulo 1. Antes, né, no ventre da sua mãe, né, te conheci, te formei, te separei para ser profeta. A irmã lembrou aqui do Salmo, se não me falha a memória, 139, quando tu ainda era uniforme, né, eu te conheci, né, você ainda não tinha sido criado, Deus já te conheceu aonde? Lá no mundo habitável e te trouxe para essa terra com um propósito. Até aí tudo bem. Vai confirmando, né? Sim, na verdade a Bíblia, eu entendo ela assim, é um quebra-cabeça. Você só tem que saber a ordem para poder montar, né? Enfim, às vezes você pega de Apocalipse, junta com Gênesis, coloca Salmos, enfim. Quando eu me converti, eu ouvia muito assim, a respeito do Salmo 139, as pregações falando que você, antes de você vir, antes de você ser fecundado, você já te conhecia, porque o teu nome já estava escrito no livro da vida. Coloca o Salmo 139 aí, né? No livro da vida, Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Agora, já que vocês gostam de versículo, então anota mais um aí. Atos 17. 17, 26. Atos 17, 26. Isso aqui nós vamos estudar na próxima aula, 25. Nem tampouco é servido por mão de homens como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aí aqui é o que eu queria dizer para vocês. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda, pois longe não está de cada um de nós, pois neles nos vivemos, nos movemos e existimos. Deus, no versículo 26, ele diz, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados. Dantes quando? No mundo habitável, antes da criação do tempo.
Antes de tudo isso ser feito, Deus já tinha determinado os limites. Por quê? Quem escolheu onde ia nascer aqui, levanta a mão. O país, a família. Não, eu quero nascer no tempo da pandemia. Família não escolhe, né? Deus antes já tinha nos predestinado, já tinha nos deixado esse momento. Tá. Agora é nessa hora que nós temos que pensar. Nessa hora aqui, vamos dizer que aqui criou-se, né, que vocês estavam falando que era um Fusca, eu vou botar aqui, o Jovelino. Carro velho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi o nascimento de Jesus? Vou desenhar outro Fusca. Aqui era Maria. Ixi, Maria. Ficou mais feia ainda. Vou botar aqui Maria. Vamos aqui dizer que aqui era barriga. Ela teve espermatozoide? Não. Aí aqui é aquele caso, né? Vamos fazer de conta que esse aqui é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o poder do Altíssimo a envolveria e ela geraria um menino, certo? E daria o nome dele de Jesus. Isso daqui, claro, uma obra, né, miraculosa, sobrenatural, enfim, a gente nem tem como dizer, mas o correto não seria ser feito assim para que gerasse a alma? Uhum. E por que não foi feito assim? Isso nós vamos ver mais na frente em Cristologia. Porque ele já existia. E não tinha como criar uma alma aqui. A Bíblia diz que ele diminuiu-se a ponto de ser menor do que os anjos e menor do que os servos, a ponto de se tornar um bebê. Imagina, o Deus Criador, arquiteto de todas as coisas, de tudo que existe, porque a Bíblia fala que tudo que existe, existiu e existirá, é por Ele, para Ele, e foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, se diminuiu ao ponto de chegar a ser um embrião. Esse, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso em Cristologia. Por que eu estou falando isso daqui? Quando nós estávamos falando ali da criação do homem, Deus, Jesus já existia, os espíritos, ele tem o espírito porque são seres espirituais, porém tem alma porque tem vontade. Os demônios, né, decidiram o mal e os anjos decidiram o bem. A Bíblia fala em Isaías 45:18 que Deus criou o mal. Nessa hora muitas vezes as pessoas, né, titubeam porque ele não criou o mal com uma forma existente, mas numa forma de estado. Em que sentido? O mal está lá. Se você fizer algo correspondente ao contrário do bem, o mal se manifesta. É tipo, na próxima aula nós vamos desenhar o mal em 3 fases: estado, pessoa e lugar. Estado, bem e mal. Pessoa, boa e ruim. E lugar, céu e inferno. No caso, não, Oi? no caso, não, lá No jardim. A ideia de Deus era que o homem não... Eu vou colocar no desenho, eu não vou, como é que eu posso dizer, machucar muito vocês, não. É bom vocês começarem entendendo. Aí depois vocês entenderem o rabisco aqui. Eu fiquei em dúvida, os atributos da árvore do conhecimento do mal? Do
do bem e do mal era o quê? Essas três árvores, né? O desenho lá, as três. Era as três, né? Chamava a atenção na árvore do conhecimento. Sim, porque ela tinha os três. Ela tinha os três atributos das outras árvores que Deus tinha dado para Adão e Eva. Ela era agradável à vista, A. Ela era, no caso, tinha a árvore da vida. Ela era boa para alimento, a B. E ela também era boa para conhecimento. Nós vemos lá em Gênesis 2, 8 e 9. Em 3:11 fala que ele comeu, a Eva comeu dessa árvore aqui. Aí o que a gente toma como lição a esse respeito aqui? Que ela tinha as três partes do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dado para o homem de todas as árvores. Aí nós representamos aquele exemplo, né, de 30, 60 e 90. Porém, existia a parte de Deus. 10%. Que esse daqui era como se fosse sagrado. Tudo na sua vida que Deus te der, existe algo que é dele. Como um memorial, para que você nunca se esqueça dele. Ele te deu tudo. Qual era a aprovação, a eleição? Aqui nós já estamos encerrando já. Qual era a eleição do homem? Era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer de qual árvore? Da vida. E Satanás induziu Eva a comer dessa árvore, Ou seja, a parte que era 10%. que era de Deus, memorável a Deus, que Deus falou: não coma de todas as árvores que tiver no jardim, só não coma dessa. Quando ele disse todas, a árvore da vida estava inclusa? E por que ela não foi comer a árvore da vida? Porque ela foi tentada. Adão foi provado. Um negócio que eu te pergunto, no caso, se ele provasse da árvore da vida, se Deus fosse para a árvore de Deus, aí Ele ia ser pecador eterno. Aí, veja, aí eu vou falar da ordem ao contrário, mas no seu mesmo sentido. Qual era a vontade de Deus? Que ele nessa eleição comesse da árvore da vida. era tipo 10. Exato. Nessa hora que ele comesse da árvore da vida, os seus olhos espirituais seriam abertos. Igual de Eliseu. Como de Eliseu? Sim, Geazi também, né? Foi Geazi que estava no monte? O servo. O servo, exatamente. Ele falou: olha, os exércitos estão aí, e agora? Ele falou: Senhor, abra os olhos dele. Aí ele disse que do lado, né, tinha mais carruagem. Por quê? Ele estava vendo o quê? O mundo espiritual. Os olhos espirituais estavam lá. Do lado de fora do jardim, o que tinha, irmãos? Os demônios caíram. Trevas, os demônios, Satanás, né? Todas as hostes malignas estavam lá de fora. Só que Adão e Eva estavam dentro do jardim, guardados, protegidos por Deus. E Deus queria, e essa era a eleição do homem, que ele comesse da árvore da vida, para que na hora que ele comesse da árvore da vida, os seus olhos espirituais fossem abertos, e aí eles sairiam do jardim, né, desse jardim aqui, e eles iriam dominar as trevas exteriores. Aleluia. É como nós, um exemplo, Jesus quando chegou na terra de Gadara, os demônios se prostraram. Por quê? Porque ali estava o segundo Adão, que tinha os olhos, que estava provando da árvore da vida, tinha rejeitado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando foi que Satanás lançou essa árvore do conhecimento do bem e do mal para ele? Mateus capítulo 4, que quando Jesus foi batizado, no capítulo 3, no capítulo 4, no início, o Espírito levou ele para o deserto e lá ele foi provado. Exatamente. É mais ou menos assim, nós vamos devagar.
É como se diz, não pode espantar muito não, senão depois dá um choque, né? Mas, e se Adão tivesse comido dessa árvore aqui, nós teríamos pulado de Gênesis, capítulo 3, para Apocalipse, capítulo 22. Construir a cidade? Né? A gente entende alguma coisa relacionada a isso, mas de Gênesis capítulo 3 Sim. até Apocalipse 22, veja quantas páginas, quantas pessoas morreram, quantas foram para o inferno, e nós aqui tentando voltar para o paraíso. Teria sido, vamos assim dizer, teria evitado tudo isso. E aí, mais uma vez, vamos pensar mais um pouco. Por que que Adão comeu daquela árvore, daquele fruto? Na corrida aqui eles falam que Adão foi, ele amou mais a mulher que Deus deu do que obedecer à vontade de Deus, que era, né? Ele foi provado ali. Eu acredito nisso também. Mas eu acredito que é a missão de Deus. Deus não queria roubar. Você acha que Deus não sabia o que ele ia fazer? Que ele poderia fazer. Deus sabia. Eu acredito que Deus esperava que ele comesse, mas deu a opção para ele, né? Esse é o nosso livre-arbítrio. Eu e você temos o livre-arbítrio. Todos os dias o inimigo coloca essa árvore diante de nós. Não, você pode pegar, ninguém está vendo. Como eu estava dizendo para a irmã, você tem a decisão. Exato. Decisão de fazer o bem, decisão de mudar a tua vida, decisão de ser feliz, decisão de mudar tudo na tua vida. Basta você querer. E isso está na nossa alma. Então, no caso, o homem falhou, assim como os anjos falharam também. Alguns anjos, né? A Bíblia diz que 2/3 permaneceu e um caiu. Já no caso do homem, não, a humanidade. Aí, não é uma parte romântica, mas é como se diz, Adão, eu imagino, se coloque, conjecture, sabe, a teologia, o ensino é bom, é para isso. Se coloque no lugar de Adão agora. Você, não estou dizendo que é mulher nem homem, você, seu cônjuge comeu da árvore, e Deus falou, olha, no dia que comer vai morrer. E quando Adão olhou para ela, a Bíblia diz, essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. A Bíblia diz que Deus amou ela quando ele viu. Com esse conhecimento que eu tenho, tu ia morrer. Hã? Ia, né? Eu ia pro céu, tu ia ficar. Aí, veja bem, aí depois disse que os homens que não é romântico. Daí você tira. Né? Aí veja bem, imagine o que Adão imaginou se ele não comesse daquele fruto, o que iria acontecer com Eva? Morrer. Possivelmente eu imagino, todo mundo imagina alguma coisa, eu imagino que ele não mais haveria. Alguns exegetas falam que a promessa estava sobre Adão. Sim, Deus perdoaria ela, como perdoou. Por quê? Porque ela falou, a serpente me enganou. Até aí não tem problema nenhum. Olha, tu dará, né, terá dores de parto, eu aumentarei tua dor de parto. Beleza, o que ele falou para Adão? A terra será maldita. Amaldiçoou a terra e o pior não era isso. O pior Sobre é que o suor do seu rosto comerás. Adão colocou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Exato. Se tu não tivesse me dado a mulher, isso não teria acontecido. Aí Deus foi pegou a Adão. Pois então, maldita é a terra por tua causa. Tu vai comer do suor do teu rosto, e a terra vai te produzir espinhos e abrolhos, né? Só coisas ruins, por quê? Porque ele negligenciou aquilo. A culpa. E é interessante falar também que a primeira coisa que Deus perguntou foi: Adão, onde tu estás? Sabe, sacerdotes, homens,
a primeira coisa que Deus pergunta, quando ele chega num lar, numa igreja, em algum lugar: onde tu estás? O que você tem feito? Você não tem visto o inimigo se andando na sua casa? Você não tem visto o inimigo fazendo? O que era para ser feito? Era o que Jesus falou, está escrito: sai, use a palavra, você é o sacerdote, impõe a mão, resiste o diabo, ele vai fugir, depende de nós. Aí muitos preferem ligar para a apóstola, né? 2h da manhã. Está acordada, apóstola? Está acordada? Pois é, apóstola, deixa eu te contar um caso. Você não estava, acordou agora. Mas, enfim, Deus nos deu esse poder também. Não estou dizendo que você não deve pedir, né, aos mais antigos, aos mais experientes, sabedoria e até mesmo um aconselhamento, mas ele também manda que você caminhe. Na nossa próxima lição nós vamos falar sobre o homem, sobre os 3 aspectos, que é o capítulo 8, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, que é o mesmo menino. E o que é o menino? É aquele que já, sei lá, devido a tanto tempo, já era para ser mestre, mas você ainda tem que estar ensinando as coisinhas para ele, porque ele não consegue. Como menino, hoje eu sou velho. E faça as coisas como um homem adulto. O que eu queria passar mesmo, eu não consegui. A gente faz a pergunta: se Adão, que disse assim: esta agora é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Então ele devia estar passeando fora, depois que ele apareceu, para ver onde é que está Eva. Aí vem a parte do lar, né? Sim, ele imagino que ele estaria passeando no jardim. Porque ele que realmente atribuiu essa osso, para estar, o osso tem que estar sempre junto, né? Ele analisou, porque ele foi tirado, dizem, né, que ele tirou toda a feminilidade do homem através dessa costela e tal. Isso aí nós vamos aprofundar mais sobre isso. Outra coisa interessante era como tinha comunhão com Deus, né? No seu estado original. Com certeza. É tanto que ele não tinha veste. Ele tinha uma luz que o cobria. E na hora que Deus o viu, ele falou, estava nu. Ele falou, mas quem falou que você estava nu? Né? Quem foi que te disse que você estava nu? E mesmo assim Deus preparou ele, vestiu, como a Bíblia diz, com um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, e jogou ele para fora. Muitos acham que Deus castigou o homem, mas na verdade não foi. Ali foi uma ação da graça e da misericórdia. Por quê? Porque o demônio, ele como ser espiritual, o seu espírito já está pleno. Ele conhece Deus. Ele assiste diante de Deus. Ele conhece todas as coisas espirituais. Adão não conhecia. Ele foi feito um pouco menor. Tendo corpo, os anjos não tinham. Tinha alma, os anjos tinham. Mas o espírito dele era adormecido. Por quê? Para que quando Cristo viesse, despertasse nele esse desejo de servir a Deus em espírito e em verdade, e assim sendo, não tornando ele um pecador eterno. Porque se ele volta e come da árvore da vida, se ele volta a comer da árvore da vida, e esse foi um dos motivos que Deus tirou ele dali, ele seria um pecador eterno. E ele hoje tem essa opção de se regenerar e aceitar a Cristo, se converter e ser salvo. Agora, se ele come da árvore da vida, tipo um exemplo, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A carne dele é pó, e ela está regredindo aos poucos, ela está voltando para o pó. Quando ele aceita Cristo, aí é como diz lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são terrenas, as que não se veem são eternas. Então, nós já não estamos mais olhando para o nosso corpo corruptível, mas para o corpo incorruptível. Então, nós estamos sendo arrebatados aos poucos.
sabe? Deixando as coisas da carne e sendo levado aos poucos para estar com o Senhor. Vai chegar um tempo em que nós não precisaremos, é tipo um exemplo, tinha gente que gostava das coisas do mundo, com o tempo ele vai se afastando disso. Por quê? Porque ele está sendo tomado por esse novo mundo, por essa nova natureza, por esse novo espírito que está sobre ele. Amém, Jesus. Paulo, eu acho que ele chegou no nível assim, qualidade tão alto que ele O morrer era lucro, né? É interessante que ele queria mais, né? Ele queria algo mais, é tanto que ele pediu para Deus tirar aquilo que o castigava, né? Na carne, o espinho. O espinho. Aí ele falou, orei 3 vezes, mas o Senhor não quis tirar. Mas o Senhor me disse que a tua graça me basta. E a graça é uma coisa que é complicado falar. E aqui para encerrar, os irmãos lembram que Jesus fala no final do livro de João, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não mente. Amém. E o que eu acho muito interessante é que João era aquele discípulo que ele se titularizou o discípulo amado. Jesus amava todos, até Judas. Mas ele disse o discípulo amado, ele estava falando dele mesmo quando ele escreveu no livro dele. João sofreu perseguição, foi levado para a ilha de Patmos, foi jogado no óleo quente. E como a gente estava falando, né? Nas últimas, naquele momento difícil, onde ele achava que estava só, preso numa masmorra, sabe, como é que eu posso dizer, sem nenhuma perspectiva. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, só o versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas Irão acontecer. devem acontecer. Então, ele foi lançado dentro do caldeirão de óleo quente, ele passou perseguição, ele foi apedrejado, ele foi dado não como morto, mas sofreu muito e muito debilitado, velho. No dia da crucificação de Cristo, o discípulo que estava lá era ele, e Jesus tem uma promessa para cada um de nós: Amém. eu não vos abandonarei. E uma prova que eu acho interessante é essa, sabe? Ele lá no calabouço, Jesus foi lá e disse para ele: meu servo, você não está só, eu estou com você, sobe aqui e veja as revelações que João teve. Deus tem isso para nós, irmãos. Para nós que continuamos perseverando, acreditando, sofrendo e muitas das vezes somos deixados só. Não desanima, Deus está vendo. E cada uma dessas lágrimas, depois nós vamos falar que existe o incensário, mas também existe um pote, eu não me recordo o nome dele agora, aonde as lágrimas são lançadas sobre elas. O odre. Não, porque o odre é para tomar, o odre é de água, é um outro utensílio. E essas lágrimas, a Bíblia diz, Jesus falou: eu enxugarei dos vossos olhos todas as vossas lágrimas. Isso é para quem? Perseverar, aquele que crê, que continua. Tá difícil? Tá, o irmão não veio? Eu vou. Jesus mudou o mundo com 12. Talvez eu possa ser um desses, né? Cabe a nós. Ele já fez o que nós não poderíamos fazer. Cabe a nós fazer o que nós podemos fazer. Amém. Esse dia a gente achou um negócio numa Bíblia minha que eu tinha ganhado de um irmão. O poder é de Deus, mas a fé é sua. Bem, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor.